Fala, guerreiro! Você já se sentiu frustrado de mandar currículo para tudo que é lado, se aplicar em tudo que é vaga e nunca receber uma resposta ou só receber não? Cara, aconteceu com um aluno meu quando eu ainda estava com a mentoria Developer 2X rodando. Hoje eu não tenho essa mentoria aberta, mas eu mostrei uma coisa para ele, que ele precisava melhorar o currículo, ele precisava melhorar a descrição do seu LinkedIn. E eu perguntei para ele como que você começou a trabalhar na área. E ele contou para mim que em 2012 ele começou um curso de gestão de tecnologia da informação, mas que na verdade ele tinha começado a trabalhar com computadores muito antes. Que quando ele tinha 13 anos, o pai dele matriculou ele numa vaga, num curso de montagem e manutenção de computadores. Eu falei para ele, pô, que legal, eu também fiz isso quando eu era mais novo, né? Hoje em dia a gente tem todos esses tutoriais na internet de como fazer as coisas. Na época não existia nem o YouTube, né? Mas ele começou aí também, fazendo esse curso de montagem e manutenção de computadores. E aí ele percebeu que ele tinha vocação, né, para a área, que ele gostava de mexer com computadores. Mas que em 2012, quando ele começou a faculdade, ele tinha uma certa dificuldade para ir para a universidade. Ele tinha que caminhar 23 quadras, chegar nesse lugar, pegar um ônibus, mais 50 minutos para chegar na faculdade. Foram longos aí 4 anos fazendo esse percurso todos os dias. Mas mesmo com toda essa dificuldade, né, dele ter que ir para fazer a faculdade longe, todo esse esforço, ele se sentia muito gratificado, porque ele sentia que realmente ele estava caminhando na direção de algo que ele gostava muito de fazer. E lá para o ano de 2016, no final da faculdade, ele começou já a trabalhar um pouco mais na área, né? Só que ainda com muita dificuldade financeira. Então ele teve que fazer outras coisas, teve que trabalhar como segurança de escola, teve que vender coisas, né? Trabalhar como vendedor, teve que trabalhar como auxiliar administrativo, o que ele podia para conseguir pagar as contas, né? E isso tudo fez com que ele fortalecesse em várias habilidades. Eu falei, pô, que história massa, né, cara? Por que você não conta isso? Eu falei, como assim? Eu falei pro Léo, falei assim, Léo, é o seguinte, cara, as pessoas, quando elas entram em contato com a sua informação, ou seja, você é pré-selecionado para uma vaga, eles querem saber mais de você. E para mim, essa história que você viveu, mostra que você é uma pessoa perseverante, que você realmente busca soluções, que você tem uma multidisciplinaridade, você sabe muitas habilidades que a maioria das pessoas talvez não tenha. Mas por que você não conta essa história? Falou, pô, que legal, vou fazer isso. E ele pegou, começou a escrever lá no LinkedIn sobre, contando um pouco mais essa história. Depois ele mandou para mim, eu falei assim, cara, Léo, cara, tá muito legal, cara, gostei bastante da sua história, eu acho que eu posso te ajudar você ir mais longe, mas tem um problema. E o problema é que essa história é muito legal para as pessoas, mas as pessoas, elas podem nunca ver aquilo que você escreveu no LinkedIn. Eu falei assim, mas por quê? Porque na verdade, a maioria das empresas, as vagas, usa hoje um sistema que chama ATS, né? Applicant Tracking System. O que é o ATS? O ATS antigamente era um software só para a gente fazer o track, né, de como estavam as pessoas, a sua aplicação na vaga, como ela navegou todos os passos que tinham para a seleção do candidato. Hoje em dia se aplicou ainda mais em uma inteligência artificial, uma forma das empresas selecionarem ainda mais sem que o profissional de RH tenha acesso a essa informação. E eu falei para ele, cara, tá muito legal isso aqui, mas a gente precisa trabalhar essa sua história. A gente precisa colocar certas chaves nessa sua história que vão fazer com que ela fique interessante não para a pessoa, mas para a máquina, para o software da ATS ou para a inteligência artificial que estiver buscando você. E ele falou assim, legal, então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar as vagas, né, que estão próximo do seu perfil, e quando a gente olhar essas vagas, a gente vai ter uma pista. Quais são as pistas? O que as pessoas, o que as empresas, o que os recrutadores estão buscando de um profissional no mercado. Então, quando você analisar o que eles estão buscando, a gente vai pegar esses elementos
né, que a gente mais conhece aqui no mundo do recrutamento e seleção como palavras-chave, e vamos incluir isso na sua história. Falou, pô, legal, vamos fazer assim. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente começar a sua história lá quando você tinha 13 anos, fazendo curso de montagem e manutenção, vamos fazer o seguinte: o que você faz hoje? Como é que você se classifica? Qual é a vaga que você quer ser contratado? Ele fala, quero ser um developer full stack. Trabalho ali com PHP, com Vue, com Nest. Essa é a minha praia, trabalho mais ali no front-end. Conheço um pouquinho de Node e eu acho que eu quero me desenvolver mais nisso. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, ó, começa o sobre da seguinte maneira: sou um programador full stack que trabalha com PHP, Vue, Nest, Node, né? E tá, começou assim. E por quê? Vocês já repararam que quando você clica num currículo no LinkedIn, aparece só umas 3 linhas nessa parte da descrição de quem você é, quando você vai falar sobre você? Então, se acontecer dessa ideia da gente colocar as palavras-chave aqui e você for selecionado, pode ser que você chegue numa lista ali de 10 candidatos na mão de um recrutador, e esse recrutador vai começar a ler o seu currículo. Então a gente tem que fazer essa descrição para a pessoa e também para a máquina. Então a gente começa com uma descrição bem clara do que você faz. Ou, se você ainda não faz, qual é a vaga, qual é a posição que você gostaria de trabalhar. Então a gente colocou isso na primeira posição. E depois a gente coloca uma coisa intrigante. Então, vamos colocar uma curiosidade. Essas outras 2 ou 3 linhas que a gente tem para escrever, vamos colocar uma curiosidade. E ele falou assim, em 2012 eu comecei, né, a minha faculdade de gestão de tecnologia da informação, mas a minha história com a informática começou muito antes, 3 pontinhos. Então, quando a pessoa olha isso, se uma pessoa lê essa frase, o que acontece? Tem um elemento de curiosidade, mas o que foi que aconteceu antes? O que ele fez antes? E aí ela clica no ver mais. E aí abre aquela parte, e aí ele continua contando a história, e aí ele começa a história de que ele realmente, quando tinha 13 anos, o pai dele incentivou ele a fazer um curso de montagem e manutenção de computadores, e ali começou a história dele. Dentro da história, eu falei, cara, vai colocando elementos que mostram quais são as características, né, que um recrutador pode estar buscando num perfil como você. Perseverança, um cara obstinado, um cara decidido, um cara, né, focado. Então a gente pode colocar certos elementos que são subjetivos, mas estão descritos aonde? Na descrição das vagas. Então você pode começar a colher elementos, palavras-chave ou qualidades que os recrutadores estão buscando para uma vaga e colocar ali no seu perfil, no seu currículo. A currículo eu acho que é uma coisa que tem que ser muito mais resumida, mas isso é uma outra coisa para um outro momento. Então, o que aconteceu depois que a gente fez essa mudança, né? Claro que teve outras mudanças que a gente fez no perfil, mas aconteceu que a partir desse momento ele começou a ser chamado para muitas outras vagas. Ou pelo menos ele começou a ser chamado para as entrevistas. E antes ele tinha muita dificuldade de ser chamado para as entrevistas. Então, se você está tendo essa dificuldade, se você está tendo essa frustração de não estar sendo chamado para uma vaga, o que eu te recomendo? Recomendo que você comenta aqui embaixo, fala assim, cara, qual que é a sua maior frustração, qual que é a sua maior dificuldade? E eu sei que eu poderia te ajudar, eu não tenho agora a minha mentoria aberta, estou aqui só compartilhando esse conhecimento que ajudou outras pessoas, espero que isso tenha ajudado você. Mas comenta aqui embaixo se você acredita que eu deveria abrir uma outra turma do Developer 2X ou quem sabe uma outra mentoria para ajudar você a superar essas dificuldades. Guerreiro, se você quer ser encontrado, quer que as pessoas comecem a buscar você, a melhor coisa que você pode fazer é contar a sua história, preparar bem ali o perfil sobre e usar e abusar das palavras-chave. Guerreiro, coloque isso em prática já, o mais rápido possível. Um abraço e até mais.